A água é fundamental para a vida em nosso planeta. Ela mantém nosso corpo hidratado e saudável, irriga plantações, movimenta turbinas que geram energia, é importante via de transporte e de locomoção, abriga uma imensa variedade de espécies. Na URGS, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas é o lugar onde se estuda a água em todos os seus aspectos. O IPH atua em cursos de graduação e pós-graduação, assim como na pesquisa e na extensão, e tem parcerias com setores público e privado, desenvolvendo projetos marcantes desde 1953. Em 2023, o IPH completa 70 anos e celebra sua história e reconhecimento. Confira! O IPH hoje é a Casa das Águas da URGS. Foi criado em 1953, a partir de uma demanda da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, que foi feita a Escola de Engenharia, com o objetivo de criar um instituto especializado em hidráulica. E ele já nasceu com esse espírito de ensino, pesquisa e extensão. Então, era para apoio a atividades de ensino de engenharia, utilizando principalmente nosso laboratório. Era para fazer pesquisa aplicada na área de hidráulica e a parte de extensão com projetos, principalmente em obras hidráulicas, marítimas e fluviais. O governo do Estado, naquela época, estava investindo muito em obras hidráulicas, em barragens, né, bombeamentos, coisas desse tipo. E com essa mesclagem da Secretaria de Obras, que era prática, né, e da Escola de Engenharia, que eram os professores mais teóricos, não tanto, né? Naquela época eles trabalhavam também, alguns, na Secretaria de Obras. Começou então o IPH com essa visão de servir de apoio para as obras hidráulicas, que naquele momento tinham um boom no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, na América Latina também. Então queriam que aqui houvesse um instituto, um laboratório de hidráulica para apoiar, né, inclusive com modelos reduzidos às futuras obras, né. Certamente eles já tinham visto o que estava sendo feito com a Ponte do Guaíba, cujos ensaios foram feitos na França. Eles queriam que as coisas fossem aqui. O modelo reduzido seria como se fosse uma espécie de maquete, onde a gente utiliza técnicas de escala numérica para poder simular fenômenos e processos e ainda permite ensino e permite visualização. Então, várias das barragens, dos barramentos que existem hoje em dia, foram estudados em modelagem reduzida aqui no IPH. E é definido as suas dimensões, estudados os problemas que tinha. Para ter uma ideia, o rio Tramandaí, que sai ali entre Tramandaí e Imbé, que tem os moles, aquilo foi um estudo do IPH. Em 57 tem o primeiro grande pavilhão construído. Juscelino Kubitschek esteve pessoalmente aqui para inaugurar esse pavilhão marítimo. Me lembro do meu pai trabalhando nesse laboratório do marítimo, fazendo pesquisas sobre as ondas e a amarração daquelas boias de Tramandaí, que estão aí até hoje. Como manter uma boia para que um petroleiro possa chegar e descarregar o óleo, né? Esse lugar é um pavilhão histórico do IPH, né? Ele e o marítimo foram a origem do IPH. O que aparece lá no fundo, que é aquele segundo andar, o IPH todo cabia ali dentro. Isso lá, quando ele começou. Então, para vocês terem uma ideia, né? Setor de desenho, setor dos engenheiros, os que trabalhavam com fluvial estavam aqui, os que trabalhavam mais com a parte marítima, lá no marítimo. Chegando no IPH por aqui está o pavilhão marítimo, vocês quando chegam, aquele primeiro pavilhão lá embaixo. Depois foi construído aqui no fundo o que se chamava cartometrônica, que hoje é o sensoriamento remoto. Aqui é o fluvial, mar, e pela posição aqui é o prédio onde nós estamos, que é a parte administrativa do Instituto. Tá? Apesar de ter alguns laboratórios aqui, como de informática, e aqui vocês estão vendo a caixa d'água, tá? Que fica aqui no fundo. Então aqui falta aquele prédio que se liga a este aqui por aquele corredor e lá no fundo tem aquele prédio construído nesse sentido que abriga salas de aula, salas dos professores, laboratórios e coisas assim. Eu vim criança para cá, na verdade. Meu pai foi pesquisador e professor do IPH. Então eu sou testemunho ocular da evolução do IPH em termos, inclusive, físicos. O
IPH era um instituto moderno para a época, muito moderno, com vários departamentos, né, vários laboratórios, marcenaria, tornearia, fotografia, que era importante para fotografar os modelos reduzidos. Em 65 houve uma decisão aqui de incluir o IPH no Decênio Hidrológico Internacional da Unesco, para estimular o desenvolvimento da hidráulica no mundo, né? E nesse contexto o IPH foi agraciado com um convênio com a Unesco, que veio para implantar um pós-graduação em hidrologia aplicada e um curso técnico de hidrologia, que é para fazer as medições de campo. Teve esse curso técnico de nível médio, que foi criado junto com o mestrado em 69, que também foi um absoluto sucesso, porque era o único curso na América Latina que formava esses técnicos de nível médio, que trabalham com água. Hoje a gente vai em qualquer estado do Brasil e a gente encontra hidrotécnicos formados aqui pelo IPH, desde 1969 com o curso. E também junto com esse curso de hidrotécnicos foi criado a pós-graduação com o curso de mestrado já naquela época. 20 anos depois, em 89, foi criado o curso de doutorado. Foi um acordo com a Unesco, com a ideia de se criar um centro de referência na América Latina. A primeira turma desse curso de 69, como nós não tínhamos profissionais que entendessem dessa temática aqui no Brasil, muito poucos, então foram todos estrangeiros. Então vocês imaginem, 1969, anos duros aí para o país, o ambiente mais internacionalizado do Brasil em 1969, dentro das universidades, era o IPH. Propiciou ao IPH trazer os mais notórios professores, pesquisadores da área, da Europa, dos Estados Unidos, da China, para vir dar aula no curso de pós-graduação aqui do IPH. Então é um momento muito forte da academia e de recursos que entraram via Unesco, que patrocinou esse curso durante muito tempo. Desde o início do programa de pós-graduação, ele já teve esse viés interinstitucional. Então, sempre existiu essa colaboração com outras instituições e com outras unidades. A gente trabalha muito com diversas outras unidades aqui da URGS. O IPH, nesse segundo ciclo, se tornou um instituto de recursos hídricos, abrangendo tudo, né? A hidráulica, a hidrologia, o saneamento, né? Que se tornou um importante setor do IPH, tanto em aulas como em pesquisas. Aqui se tornou o centro da hidrologia do país, com forte atração de alunos e mestrandos na época da América Latina também. O IPH começou a se tornar um centro de excelência, maior ainda do que já era antes. Por quê? Com a entrada dessas pessoas e com essa história de vários profissionais, vários estudantes virem buscar a pós-graduação aqui, o PPG começou a ganhar uma importância cada vez maior, porque ele começou a disseminar pelo Brasil profissionais capacitados na área de recursos hídricos. Então a gente vê hoje em dia, tem muitas pós-graduações na parte de recursos hídricos, e se a gente olha lá, tem os egressos do IPH. A geração toda essa que agora domina nessa parte de recursos hídricos e a BRH, as empresas, sempre tem alguém que saiu do nosso pós-graduação aqui. Paralelo a isso, houve um outro evento importante, que foi a reforma universitária do fim dos anos 60 e início dos anos 70. O IPH antes era um instituto eminentemente técnico e os seus profissionais eram engenheiros contratados. Mas com a reforma universitária, o Instituto passou a ter um status de unidade universitária, né? Um instituto especializado, e aí ele se incorporou, digamos assim, no organograma da graduação, com a implantação de 2 departamentos, o Departamento de Obras Hidráulicas e o Departamento de Hidromecânica e Hidrologia. Então, os pesquisadores foram, né, tornados docentes também, tanto para a graduação e com o mestrado que estava recém-implantado em 69, também foram preparados para serem professores de pós-graduação. O IPH desenvolveu esse curso de mestrado, né, junto com o curso técnico,
que acabou evoluindo para o curso de doutorado, mas nós não tínhamos curso de graduação. Nós éramos prestadores de serviço para os demais cursos. Um aspecto interessante é que as aulas de graduação no IPH só aconteceram nos anos 80, porque eu mesmo fiz as disciplinas do IPH lá na Escola de Engenharia ainda. O IPH tem 2 departamentos, o Departamento de Obras Hidráulicas e o DHH de Hidrodinâmica e Hidráulica, que forneciam professores para cursos de graduação sediados em outras unidades da universidade, engenharia, arquitetura, mecânica, enfim. Éramos chamados, né, a emprestar professores do nosso instituto para esses cursos. E o IPH, a comunidade do IPH, sempre teve o anseio de ter o seu curso de graduação. O IPH não tinha o seu DNA num curso de graduação. Por quê? Porque a profissão de engenheiro hídrico não existia. Ela era uma atividade exercida por engenheiros civis. Até que, em 2006, se procurou criar um curso de graduação, se viu que não havia habilitação para o engenheiro hídrico e foi daí que surgiu a engenharia ambiental. Tinha dupla cabeça, né, sediado no IPH e na Escola de Engenharia. Lá, a engenharia mecânica era a contrapartida dos departamentos do IPH nesse curso. Então, esse curso ele tem uma coordenação itinerante. Passa um tempo no IPH, um tempo na engenharia, e assim vai, até hoje. Eu sempre fui ligado a pautas ambientais e sustentabilidade e defesa do meio ambiente. E quando eu descobri que existia a engenharia ambiental, e principalmente o papel dela ativo na questão do meio ambiente, na questão de ecossistemas, na questão de trabalhar para as pessoas de uma forma que retorne para elas, né? Eu senti que eu encontrei o que eu precisava. O curso de engenharia ambiental ele começou na URGS em 2006, entrando 30 pessoas por turma. Eu, inclusive, fui aluno da segunda turma. Depois, começaram a entrar 35 pessoas por ano. E, desde que o curso foi criado, é possível verificar que esse currículo foi várias vezes modificado, sempre tentando se adaptar às demandas da sociedade. E hoje, né, a gente tem um currículo que é bem atualizado, que permite que o aluno faça cadeiras obrigatórias até cerca do 7º, 8º semestre, e no último um ano e meio do seu curso, ele decide por qual área ele quer avançar mais, né? Então, se o aluno tem mais interesse em saneamento, ele pode focar, né, ao final do seu curso só em disciplinas do saneamento. Se ele tem mais interesse em recursos hídricos também, gestão ambiental, recuperação de ecossistemas, na área de geoprocessamento ou na área de recuperação e controle ambiental. Então, são 6 grandes áreas que, ao final do curso, o aluno opta por qual delas ele deseja aprofundar os seus conhecimentos. Eu estou no 3º semestre do curso e até agora está sendo bastante desafiador, porque tu entra pensando muito na questão do meio ambiente, tu descobre que a engenharia não é só isso, né? Tu tem que trabalhar o passo a passo do cálculo, da química, da física. Então, essa parte está sendo muito desafiadora. Só que todas as cadeiras, né, que eu já tive de questão relacionadas ao meio ambiente e à própria profissão do engenheiro ambiental me motivaram muito a continuar. Quando eu ingressei em 2007, a propaganda da engenharia ambiental era que era o curso do futuro. E logo que eu me formei, ali por 2012, eu já percebi que não era mais o curso do futuro, na verdade é o curso do agora, né? O curso do momento. E então a gente tem uma demanda bastante grande para os nossos engenheiros ambientais que têm sido formados. E esses profissionais, eles trabalham tanto em empresas que são públicas quanto em empresas privadas, né? Então, empresas de saneamento, empresas relacionadas ao setor de petróleo, órgãos ambientais que fazem o licenciamento ambiental. Já nas empresas privadas, a gente tem empresas de consultoria ambiental, né, que também executam, né, estudos ambientais e fazem licenciamento ambiental do ponto de vista daí do empreendedor, né. Grandes indústrias, indústrias de mineração, empresas que fazem projetos na área de saneamento, na área de recursos hídricos, estudos com barragem, geração de energia, todas são áreas de atuação do engenheiro ambiental que a gente forma aqui na universidade. E ficou aquele desejo latente desse conjunto de professores de que, ora bolas, o IPH trabalha anos e anos em recursos hídricos e não forma ninguém em graduação em recursos hídricos. Bom, nesse mesmo ano de 2006, o CONFEA, ele regulamentou
a profissão de engenheiro hídrico como sendo uma profissão vinculada à área da engenharia civil, mas especializada no estudo de recursos hídricos. Então, a partir do momento em que houve a atribuição profissional, foi daí então que todos começaram a se animar, né, para montar esse curso de engenharia hídrica. Quando é que surgiu a oportunidade? No projeto Reúne, que o governo lançou em 2007, tá, de reestruturação das universidades. Então, o IPH entra dentro do Reúne da URGS. O curso ele foi aprovado em 2011, o primeiro vestibular foi em 2012. Lá no meu colégio tinha amostra científica e a gente tinha que escolher alguma coisa para fazer um estudo embasado nisso. E eu escolhi o Guaíba. Então, eu vejo que desde aquela época já estava enraizado que eu queria trabalhar com a água. Um curso que é multidisciplinar, onde a água é vista em todos os seus aspectos, desde a nuvem até a água subterrânea. Ele tem, então, disciplinas obrigatórias e disciplinas que são eletivas. Essas disciplinas eletivas, elas procuram desenvolver no estudante uma linha de trabalho. Então, dentro das áreas que compõem o IPH, cada área propôs uma série de disciplinas das quais os estudantes, se querem se especializar em saneamento, irrigação e drenagem, erosão e sedimentação, mecânica dos fluidos e hidráulica, vai então encontrar nessas disciplinas uma forma de já irem se especializando. Eu estou atualmente no 6º semestre e eu gosto muito, porque a hídrica ela tem diversas cadeiras que colocam a gente em prática, como saída de campo, viagens, né, de até 1 ou 2 dias. Então eu vejo que a gente tem muita prática e isso complementa demais o nosso currículo. Quem é o engenheiro hídrico? É um engenheiro que tem como atribuição atuar em todos os aspectos do uso do recurso hídrico, sempre procurando olhar os aspectos técnicos, ambientais e sociais. O nosso corpo docente, ele é muito completo, e eu digo isso porque eu vejo os grupos de pesquisa que tem aqui dentro do IPH, como o GPDEM, como o IHGE, que inclusive é onde eu atuo atualmente, Laboratório de Obras Hidráulicas. Então, todos eles têm professores que atuam diretamente com os alunos lá. Então tem uma série de grupos de pesquisa associados a esses laboratórios, todos eles envolvendo professores do curso, alunos de pós-graduação e alunos de graduação também. Nós temos as mais diversas formações, nós temos geólogos, nós temos geógrafos, pessoal da arquitetura também, do urbanismo e planejamento urbano, a gente tem evidentemente engenharias, né, em geral, não só as nossas, biólogos nós temos também. Então tudo que tem alguma coisa a ver com água, nós temos aqui dentro profissionais que trabalham com isso e alunos que estão se formando nisso também. Aqui é o Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias, os projetos de pesquisa dos alunos de graduação, mestrado e doutorado no programa de pós-graduação Recursos e Saneamento Ambiental são desenvolvidos nesse laboratório. Pesquisa envolvendo saneamento ambiental, tecnologias de tratamento de água avançadas ou convencionais, tratamento de efluentes convencionais ou avançados e também aulas práticas da graduação e da pós-graduação. Antigamente, quando o curso técnico de hidrologia existia, as aulas práticas de saneamento ambiental ou de coletas de amostras de água, de esgoto, eram realizadas as análises nesse laboratório. Então tem bastante história desde os anos 60.
Eu iniciei na universidade como estudante do curso técnico da URGS, depois na graduação, e realizei o concurso, fui lotado diretamente aqui no IPH. Durante o meu doutorado, foi concedida uma bolsa de doutorado de sanduíche para estudar na Argentina durante 6 meses, e a atual também direção permitiu que eu fizesse um afastamento de 12 meses para estudar na Universidade de Barcelona, o meu pós-doutorado, também no tratamento de água. Então está correlacionado o meu ambiente de trabalho com o meu estudo no pós-doutorado. Então seria um conhecimento que foi adquirido fora e que pode ser aplicado aqui nas aulas de graduação, pós-graduação e nos auxílios aos alunos. O nosso programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento ambiental é um mestrado acadêmico, que tem o objetivo principalmente de pesquisa e de formação de ensino. O Prof. Água é um mestrado profissional, ele é destinado principalmente a profissionais, maior parte na área pública, mas não somente, que trabalham com água e querem se especializar. O Prof. Água ele é um mestrado em gestão e regulação em recursos hídricos em rede nacional. O IPH é um dos polos. Essa ideia surgiu da Agência Nacional de Águas, teve várias idas e vindas, mas em 2016 se conseguiu fazer o projeto, se conseguiu implantar, e eu acho ele um marco para a melhoria da gestão da água no Brasil. Nós temos excelentes leis, mas a implementação é difícil porque cria domínios, tem domínios estaduais, domínios federais. A gestão é naturalmente complexa, então precisa de formação, né, sobre a lei, sobre a gestão, sobre os instrumentos, sobre as pesquisas que são feitas na área. O Brasil, com suas incomensuráveis riquezas, tem 12 a 13% da água doce do planeta Terra. Se a gente pegar a música do Jorge Benjor, né, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, morar nos trópicos significa chuva, significa água. Então a água é sim presente em nosso grandioso país, a água equivale ao nosso sangue circulando aí por toda essa plenitude de belezura que é o Brasil. Então nada mais necessário do que cursos e atividades de ensino, pesquisa e extensão dedicadas ao estudo da água. Os engenheiros que são formados aqui no Instituto, né, engenheiro ambiental, engenheiro hídrico, eles atuam diretamente no tratamento de água, efluentes, hidráulica, recursos hídricos e saneamento ambiental, e são temas muito importantes para a sociedade atual. Então, mudanças climáticas, desastres naturais, tudo isso está envolvido ao desenvolvimento não sustentável. Mas tem um grupo especializado em trabalhar com questões de desastres de origem hídrica. E o desastre pode ser a falta, a escassez seca, ou o excesso de água. Como tratar com isso? De que forma a gente pode minimizar perdas? Nós participamos de vários conselhos fora do IPH, com a expertise que a gente tem. Então, dentro do Conselho de Recursos Hídricos do Estado, né? Eu mesmo fui representante lá há muito tempo. No Conselho Nacional de Recursos Hídricos em Brasília, também tivemos representantes lá dentro. Em poucos locais do Brasil e do mundo existem estruturas como a gente tem, com equipamento de ponta. Isso é um privilégio que a gente tem e que é fundamental que a gente possa manter. Eu aportei no IPH nos anos 80, como aluno de mestrado, por recomendação de um professor do IPH que colocou o IPH no céu. Então eu nunca tinha colocado o meu pé na cidade de Porto Alegre, não tinha a menor noção, mas se havia algum local no universo que eu gostaria de ir, era a cidade de Porto Alegre e era o IPH, né? Então ele me trouxe, a primeira motivação foi um imenso amor, um imenso orgulho de fazer parte, de pertencer ao IPH, por conta desse colega, que se tornou meu colega depois. Quase 40 anos depois eu ainda me lembro. Estava um dia muito frio, um dia de sol, como o dia de hoje, muito bonito, muito frio, e me causou estranheza, porque o IPH é um fundo de um vale, mas quando você chega, o prédio, a estrutura predial, está no topo de um morro. E estava muito iluminado, com muita luz. Então eu disse, puxa, que local bacana, pudera eu algum dia trabalhar aqui.
foi se formando um caldeirão de pessoas. No início eram engenheiros, depois foram sendo agregados outros profissionais. Todo mundo se conhece, todos os professores se conhecem, todos os alunos, todos os técnicos. Então é um ambiente assim meio que familiar. Todo mundo compartilha seus problemas, tem as suas felicidades e infelicidades. Tive essa felicidade de praticamente nascer aqui dentro, né? Então eu andava de bicicleta por aí, presenciei todas essas fases evolutivas de IPH. Um primeiro ciclo mais sisudo, assim, parecia aqueles institutos europeus, assim, em silêncio. Depois já teve essa efervescência dos anos 70 aí, né, com o mestrado, muita gente do país inteiro. Naquela época isso aqui era fora de Porto Alegre, né? E essas árvores, os modelos reduzidos, né, os pavilhões fluvial, marítimo, essa estrutura me ganhou de cara. Para mim é um privilégio eu poder trabalhar com o que eu gosto. Então, isso é uma coisa que não tem preço.